Bom dia, boa tarde, boa noite. HFT 22, Física Teórica 2 para Engenharia Civil. Começando esse semestre, nessa disciplina. Quem fez comigo na primeira Física 1 já sabe, né, quem eu sou. Meu nome é Rocha. E nós vamos, nesse semestre, tentar fazer o melhor possível nessa disciplina. Nossa primeira aula 00, é o plano de ensino, tá? Lembrando da motivação, né, das disciplinas de física e também de cálculo. Qual que é a motivação? A motivação é o que o engenheiro faz, tá certo? O que o engenheiro faz? O engenheiro vai fazer um prédio e já sai construindo a fundação? Não. O engenheiro vai construir um automóvel e já sai começando a fabricar o chassi? Não, né? O que o engenheiro faz? Ele faz projeto, tá? Primeiro você tem que fazer um projeto, tá? Então, se você olhar esta obra que eu mostrei já na semestre passado, que é a ponte JK lá em Brasília, tá? Você vê que foi uma obra de engenharia bastante arrojada, que naturalmente muitos cálculos foram feitos antes de qualquer início de obra, tá? Toda a ponte foi projetada antes de ser executado o projeto, tá? De certa forma, o engenheiro prevê o futuro, né? O engenheiro mostra o que vai ser feito, como vai ser feito e quais materiais serão utilizados, tá? Então, para dimensionar todas as partes dessa ponte, para dimensionar, por exemplo, o diâmetro desses cabos de sustentação, foram feitos muitos cálculos, resolvidos muitas equações, né? E os princípios do equilíbrio, né, são os princípios físicos. Então, para você fazer uma obra desse tipo, você tem que começar pelo projeto. Para você fazer o projeto, você tem que montar as equações. Para montar as equações, você precisa saber física. E para resolver as equações, precisa saber cálculo, tá certo? Então, sem física e sem cálculo, você não vai conseguir fazer nada nesse curso, tá? Então, a importância dessa disciplina é mostrar, né, como que o cálculo funciona na vida, no dia a dia, né? Que no fundo, na engenharia, você vai resolver equações diferenciais, né? 99,9% dos casos da engenharia são equações diferenciais. Você resolve pela integração. E nós vamos começar mostrando logo na primeira aula um movimento qualquer. Um movimento qualquer é quando a aceleração não é constante. E aí você vai ter que resolver, não tem fórmula, né? As fórmulas são equações diferenciais, tem que resolver elas integrando, tá bom? Então nós vamos tentar mostrar essas equações e esses cálculos já na primeira aula. Bom, tradicionalmente, como é que você vai... Quais são as dicas que eu dou nessa aula 00? Como é que você vai bem nesse curso, né? Nessa disciplina? Bom, primeiro, você tem que entender bem as aulas, né? As aulas todas serão gravadas. Tem que entender bem o que eu estou falando aqui. E aí, se você quiser voltar, pausar o vídeo, voltar um pouco, tenta captar bem a mensagem do que eu estou falando, tá? Nesse ponto, a aula gravada é uma vantagem em relação à aula presencial. Na aula presencial, se você der uma cochilada na aula, você já perdeu e é difícil de acompanhar de novo, né? Aqui na aula gravada você pode tentar sempre voltar à aula, né? E fazer os exercícios, né? Todas as aulas têm que vir ao exercício, tá? Esses exercícios vão valer nota, tá? Não pode atrasar no envio, tem que seguir uma certa formatação no exercício, tá? E também não pode pular as aulas. Não adianta você ver a aula 5 se você não viu a aula 4, tá? Então você tem que sempre que estar em dia com as aulas, tá? E toda aula tem uma lista, tá? Tem que entender o que essa lista significa, né? Os exercícios, né? Como é que resolve cada um deles? Não entendeu? Anota para depois tirar dúvida na aula de plantão de dúvidas, tá certo? As nossas aulas serão sempre de plantão de dúvidas, né? Eu vou deixar a aula postada lá para você assistir, aí você vem tirar dúvida no dia da aula da terça-feira, na segunda-feira, perdão. Bom, e por último, o mais difícil de tudo na engenharia é você manter tudo dentro do seu cronograma, tá? Então,
dizem que os engenheiros são os melhores gerentes, então você vai começar provando isso já, né? Provando que você sabe gerenciar bem o seu tempo, né? O engenheiro nunca fala assim, eu não tenho tempo, né? Nós não falamos isso, pessoal. Nós arrumamos tempo para tudo, tá? Essa desculpa aí não funciona na engenharia, tá? Você tem que sempre estar com tempo para fazer tudo e tem que estar sempre ligado, tá? Planejando. Gerencia bem, faz isso hoje, pula aquilo, faz o outro amanhã, vai gerenciar da melhor forma possível, tá bom? Bom, no PPC do curso, né, que é o plano pedagógico do curso, essa disciplina tem a seguinte emenda, né? Começa com o movimento de uma dimensão, cinemática escalar, movimento qualquer, pessoal, tá? Qualquer, não são aqueles movimentos que você viu na escola, no ensino médio, não, tá? Qualquer movimento. Claro que vai ter também problemas de MRU, MRUV, mas são casos particulares, tá? Depois vamos ver o movimento em duas dimensões, né? Cinemática vetorial. Um exemplo clássico é o lançamento de um projétil, né? Depois veremos o movimento circular. O impulso de uma força nós vamos ver no final, tá? Vamos trocar um pouco a ordem aqui em relação ao PPC. Nós vamos ver depois a dinâmica, né? As leis do movimento, tá? E nós vamos analisar também os exemplos, né? Das leis de Newton, né? Um pouquinho de estática, a gente já viu bastante em Física 1. A força de atrito, tá? Força no movimento circular, força centrípeta, tá certo? Depois vamos falar sobre o trabalho de uma força, o que são forças conservativas, o que é um sistema isolado. Depois a energia, né? O que é energia potencial, energia mecânica, energia cinética. Conservação da energia e no final vamos trabalhar com forças não conservativas, tá? Depois no último tópico, nós vamos inverter aqui, vai ser impulso de uma força. Nós vamos mencionar um pouco do impulso aqui nesse item 5, mas vamos fazer problema realmente sobre ele lá no último item, tá bom? Bom, como que você seguia para fazer esse curso? Você seguia pelo plano de aula, tá? O plano de aula já está lá no SWAP. Aqui tem uma parte do plano de aula. Toda aula você tem qual que é o capítulo que eu estou falando, sobre o que eu estou falando, e aqui já tem uma lista de exercícios para você fazer, tá? Tudo isso aqui, né, esse livro-texto, e essa aula que eu estou falando aqui mesmo, todas as aulas de PowerPoint, estão todas lá na pasta Dropbox. Depois eu vou já mandar um link para vocês, tá? Pelo SWAP. Na primeira aula, nós vamos fazer um teste de envio do exercício. O exercício é 0, tá? Isso aqui não vai ser um exercício, não vai valer notas, vamos fazer um teste se você consegue submeter direitinho, tá bom? Vou mandar o link certinho já, né, nesse dia de sábado, tá? E aí começa aqui as aulas, né? Depois na semana que vem já tem a segunda aula, tá? E aí vai, pessoal, tá? Depois nós temos algumas aulas de sábado, tá? Olha aqui, ó, não vai esquecer, aula de sábado, ó, sábado, tá? Porque não tem como completar o curso, né, as 19 semanas sem colocá-lo no sábado. E também tem texto, também tem aula, também tem exercício, tá? Não vai pular, tá? E aqui cada aula tem todas as listas que você tem que fazer. E aí nós vamos fazer dar um pique aqui nesse começo. Vamos ter aula em 3 sábados para poder fechar dezembro fazendo a primeira prova com menos matéria, tá? No dia 21/12, então você vai ter a prova P1, tá? Beleza? Depois, nós vamos ter o retorno das aulas no dia 11 de janeiro, tá? E continua a mesma maratona, tá? Aqui nós vamos ter menos aulas de sábado, acho que só mais 2 sábados, né? Nós temos que ter aulas, pelo que eu entendi, nós temos que ter aulas 5 sábados, porque nós temos um feriado, dia 25 de janeiro, né? Então, nós vamos ter, depois de recomeçar as aulas, mais 2 sábados apenas de aula, tá bom?
E aí continua a matéria, né? Veja bem, toda a aula tem aqui o seu exercício, ó, no caso do dia 11, o exercício é 4 e tal. E aí vai indo, tá? Vai indo até o final do semestre, que vai ser a última aula, né? No dia 15. No dia 8 é a prova, segunda prova, prova P2. E dia 15 é a prova substitutiva. Dia 22 encerra as aulas, 22 de março, tá? As aulas depois retornam, pelo que eu entendi, só em maio, tá? 1º de maio, sei lá, 4 de maio, não me lembro mais. Mas tem o mês de abril inteiro de férias, tá bom? O livro-texto é o Hibbeler, só que é o Hibbeler de dinâmica, tá? Não é mais estática, é dinâmica. Já está na 14ª edição, né? A qual eu não vou usar. Eu vou usar a 8ª edição, tá? Que está lá já na pasta Dropbox, tá bom? Somente alguns capítulos, beleza? Eu andei olhando aí na internet, eu já vi esse livro para comprar, pessoal. O livro da 8ª edição. E para comprar em vários sebos aí. Então, se você puder comprar, eu aconselho você comprar os 2 volumes, mecânica, estática e dinâmica, tá? Vale a pena, você engenheiro civil tem que saber essas coisas. Então, compra aqui a 8ª edição que é melhor, né? Você compra usados lá no sebo, já é uma edição muito bonita, papel couché, todo colorido, tá? Bom, então como é que você vai ser aprovado nesse curso? Então, você vai ter, então, 2 provas, 21 de dezembro e 8 de março, e 9 exercícios, tá? São 9 exercícios que são sempre às segundas-feiras, das 11 ao meio-dia, tá? E aí a média vai ser 70% prova, 30% exercício, tá bom? E aí tirou a média 6, passou. Não tirou a média 6, vai para o IFA, tá? Lembrando que tudo isso aí, a prova, o exercício, tudo dentro na plataforma Moodle, tá? No IFA, não recomendo fazer o IFA, tá? Não acho negócio fazer IFA, porque IFA cai a matéria do semestre todo e tem só uma semana para estudar, tá? Se a aula acaba dia 15, dia 22, né, 29 já é a IFA, 29 de março, tá bom? E então você tem que sofrer aí, fazer o melhor que você puder para não ir para o IFA, tá? Aí se você for para o IFA, você vai ter que tirar 6 na prova, tá? Tirou 6, você passa, tá? Como é que vai ser sua média? Sua média vai ser a nota do IFA mais a nota semestral dividido por 2. Se der menos que 6, a gente arredonda para 6. Desde que você tenha tirado mais de 6. Por exemplo, você tirou média 4,5 e tirou 6,5 no IFA. 6,5 mais 4,5 dá 11, por 2 dá 5,5. Né? 5,5 você não passa, mas como você tirou 6,5 no IFA, sua média é 6, tá bom? Mas se você tirou 7 no IFA e tinha média 5, por exemplo, aí dá 12, né? Da média é 6, do mesmo jeito. Mas se você tirou 8 no IFA e tua média é 5, 8 mais 5, 13, sua média vai ser 6,5, tá bom? Mas aí, de qualquer jeito, se você tirar mais que 6 no IFA, tá aprovado, tá bom? Depois, as provas P1 e P2 são obrigatórias, tá? Você tem que fazer. Aí você pode, se você perder uma, você pode fazer a substitutiva no dia 15 de março. É a sub, tá bom? E nós vamos marcar aí um dia para você comentar a sua prova, se você quiser, tá? E aí o gabarito que você tem, você já vai ter o gabarito, né, da sua prova, mas aí você quiser discutir os resultados, vamos marcar um dia para isso, tá bom? Depois, as faltas vão ser, a gente vai cobrar presença nas aulas síncronas, são as aulas de segunda-feira, tá? Você tem que entrar lá algum horário nessa aula, tá? Aí quem entrou lá no Moodle, entrou na aula, vai ter presença. Quem não entrou, vai ter falta. Então, cuidado aí, tá? E eu recomendo que vocês usem bastante a calculadora, tá? Treinem bastante, né? Já vi muita gente errar a calculadora porque não tinha treino, tá? E tudo bem que nesse período agora de aula remota, eu não vou conseguir fiscalizar isso, mas em prova a gente só usa calculadora, tá? Você vai ter que fazer prova depois. O próximo semestre provavelmente já vai ser presencial, então você vai ter que treinar aí. Então aproveita agora que você está em casa e treina, tá? Usa bem a calculadora.
E, bom, disciplina não vai ter problema, porque nós vamos ter aula não presencial, então vocês, essa parte não tem problema. A gente vai sempre tentar, eu estou sempre aqui disposto a ajudar vocês, né? Vamos fazer aí um bom semestre. Sempre que tiver problema, dúvida, qualquer coisa, só entrar em contato, tá? Vocês têm meu telefone, meu WhatsApp, meu e-mail, tá bom? Então essa é o plano de aula. Espero que vocês tenham tirado todas as suas dúvidas nessa parte, mas caso não tenham, se tiver alguma outra dúvida, na aula do dia de segunda-feira, né, dia 23, vocês falem, tá bom? Retomando já o que eu quero deixar claro, que as instruções são as mesmas do outro semestre. Você tem primeiro que manter o seu e-mail lá no Swap sempre ativo, olhar ele 2, 3 vezes por dia para ver se tem alguma novidade, tá bom? Segunda coisa, olhar sempre o Moodle. No Moodle tem todas as atividades, né? E por baixo disso tudo é o plano de aula. O plano de aula é o projeto do semestre. Às vezes não dá para fazer igualzinho o plano de aula, mas a gente tenta, tá bom? Então eu espero vocês lá na segunda-feira na aula síncrona, tá bom? Vai estar o link lá no Moodle. Beleza? Bye.